Saudações, pessoal do primeiro A. Tudo bem com vocês? Esperamos que esteja, né? Tudo bem. Hoje a gente se encontra mais uma correção de atividade, da atividade que foi passada para vocês no último final de semana, né? Ainda a gente está na parte de função do primeiro grau. Se eu não me engano, falta mais um ou dois tópicos para a gente concluir essa parte de função do primeiro grau. Quando a gente concluir, faremos um outro simuladozinho, né? Pela plataforma do Google Forms, só para dar uma apreciada para ver como é que foi, né? Mais essa unidade nossa, tá bom? Então hoje a gente vai debater sobre função do primeiro grau, os chamados casos particulares, né? Que vai envolver especialmente três tipos, né? de função do primeiro grau, né? Que é a função conhecida como identidade, né? Tem a função também linear e a função constante, tá bom? Antes da gente dar uma olhadinha na correção das atividades, a gente vai à nossa programação, né? O nosso roteiro dessa videoaula de correção, seguindo aqueles passos que sempre a gente segue, tá bom? Então, sabemos que antes da correção propriamente dita, nós falamos sobre a questão desafio, né? E quem acerta, participa e acerta, recebe essa imagem aí. E esse último desafio que foi deixado para nós, houve participação, né? Era um desafio relativamente simples, mas apesar da participação, não houve ganhador, porque ninguém acertou, né? Na turma, as pessoas que participaram deram sua opinião, mas infelizmente não acertaram. Mas a gente parabeniza o fato da participação também, né? Vamos relembrar qual era esse desafio, né? E ao relembrar o desafio, a gente explica esse desafio antes de passar para o nosso momento de motivacional, né? Que antecede a correção das questões, certo? Só relembrando para vocês, pessoal, dizer assim, ó. A sequência de palavras abaixo segue uma determinada regra. As palavras são camiseta, acetona, macaco, abacaxi, mágico. Qual é a próxima palavra da sequência? Tem as alternativas e você tem que descobrir qual era esse padrão, né? Essa regra é um padrão que acontece. Às vezes fica a dúvida se o padrão é pela quantidade de sílabas, se é pela quantidade de letras, né? Se é alguma coisa a ver com a posição de determinada sílaba. E justamente essa regra, o padrão desse desafio aí, é a respeito da posição de uma determinada letra que aparece. Ou seja, o padrão é a posição, a sequência em que tem a posição da letra C, tá bom? Por exemplo, na primeira palavra, todas têm letra C, só que o padrão é que a letra C vai avançando mais uma posição a cada palavra que é colocada. Por exemplo, camiseta, a letra C é a primeira. Acetona, a letra C que era a primeira aqui já é a segunda aqui, tá vendo? Macaco, letra C na terceira posição, quer dizer, primeira posição, segunda, terceira. Abacaxi, C está na quarta posição. Mágico, está na quinta posição. Então o padrão ou seja, a regra é a seguinte: a posição da letra C na palavra, ela vai avançando uma posição de acordo com cada palavra, né? Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta posição, eu vou olhar dentre as alternativas aquela em que a letra C se encontra na sexta posição, né? Então a gente tem aqui, tem letra C, mas está na primeira, aqui não tem C, aqui também não, aqui também não. Então vai ficar só nessa aqui, só para conferir. Na palavra publicação, a letra C se encontra na sexta posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a resposta certa, letra E, por conta que é a sequência, né, da posição da letra C. E aqui, a única que dá certo com essa regra aí, com esse padrão que acontece dentre as palavras mencionadas, é a palavra publicação, por isso, resposta letra E, tá bom? Então, como a gente vem colocando nas últimas videoaulas de correção,
antes da nossa correção das questões, muito importante a gente acompanhar, né? Volta a bater nessa tecla, porque eu acho que esse é o momento que a gente vai tirar as dúvidas e poder aprender um pouco mais, né? Você recebe um vídeo, a gente elabora a atividade pelo vídeo. Eu sei que uma boa parte das pessoas acaba não tendo muita dificuldade, mas é bom a gente acompanhar essa correção para confirmar aquilo que a gente fez, né? E aquilo que a gente não conseguiu fazer ou fez errado. É importante mais essa correção para que a gente possa tirar essas dúvidas e acompanhar e assim efetivar esse aprendizado, tá bom? Mas antes dessa correção, a gente vem adotando nas últimas videoaulas alguma mensagem, alguma coisa que possa nos motivar, né? Então é o que a gente vai ver agora, né? Tem esse quadro aí que a gente colocou, que ele vai falar justamente disso, né? Antes da correção, inspirar para motivar. Então vamos escutar alguma coisa que possa nos estimular, nos deixar mais motivados e atentos para que a gente possa acompanhar essa correção. Viu a correção, teve dúvida, voltou, assistiu novamente alguma coisa, mesmo assim a dúvida persistiu, entre em contato comigo para que a gente possa tentar orientar melhor e explicar melhor, né? O nosso objetivo é não ficar essas dúvidas para vocês, para que a gente possa estar aperfeiçoando esse nosso aprendizado cada vez mais, tá bom? Então vamos escutar a mensagem que temos para hoje, antecedendo a nossa correção. Vamos lá. Quando eu falo de sonho, Fátima, eu lembro de resistir, porque sonho também é resistência. Tem um poema que eu fiz aqui há algum tempo, que um trechinho dele diz: acredite no poder da palavra desistir. Tire o D, coloque um R, que você tem resistir. Uma pequena mudança que nos enche de esperança e faz a gente seguir. Aí eu disse: sonhar é verbo, é seguir, é pensar, é inspirar, é fazer força, insistir, é lutar, é transpirar. São 1000 verbos que vêm antes do verbo realizar. Sonhar é ser sempre meio, é ser meio indeciso, meio chato, meio bobo, é ser meio improviso, meio certo, meio errado, é ter só meio juízo. Sonhar é ser meio doido, é ser meio trapaceiro, trapaceando o real para ser só meio verdadeiro. Na vida, bom é ser meio, não tem graça ser inteiro. O inteiro, meu povo, o inteiro é o completo, não carece acrescentar. É sem graça, é insosso, é não ter por que lutar. Quem é meio é quase inteiro, e o quase nos faz sonhar. O quase é estar tão perto, é quase encostar a mão. Todo quase é quase lá, todo lá é a direção. É a vida quase dizendo e você quase entendendo. Basta olhar com o coração. O quase é amigo e inimigo. Quase agi, quase tentei, quase achei que era possível, quase ouvi, quase falei. E claro, o pior dos quases, que é o quase acreditei. Acredite. Acredite que sonhar também é compreender que nem sempre o que se sonha é o melhor para você. E que não realizar nem sempre será sofrer. Sonhe sempre e seja grato pelo sonho que já tem. Repare cada detalhe das coisas que lhe faz bem, que o pouco que hoje é seu já é muito para alguém. Ter um chão para pisar, um sol para lhe dar calor, ter o ar para respirar, ter saúde, ter amor. Tudo isso já lhe faz também realizador. Seja sempre inquieto e vez por outra paciente. Parece contraditório, soa meio diferente, mas às vezes pisar no freio também é andar para frente. A vida, meu povo, a vida não é tão simples, viver não é só sorrir. A lagarta que rasteja
para evoluir. Se transforma em borboleta, depois voa por aí. Pois bem, né? Que essa mensagem possa nos inspirar, saber que nós não somos autossuficientes, precisamos um do outro. E esse momento que a gente está passando de distanciamento é um teste, né? É um teste para a nossa paciência, para a nossa concentração, porque como ele disse, nós nos completamos, né, com a presença de tantas pessoas que são importantes para nós. Então vamos colocar isso em mente, que apesar de tudo, possamos agradecer a tantas dádivas que recebemos a cada dia, né? E vamos lá, vamos para a correção da atividade. E hoje a gente tem a correção da atividade de mais uma parte da nossa unidade de função afim, que é a função do primeiro grau. E dentre aquelas as aulas anteriores, agora apresenta para a gente alguns casos chamados particulares, né? Eles têm algumas determinações específicas que faz chamar a atenção e a gente vai comentar agora, tá bom? Diz assim, primeira questão, explica o que significa função identidade. Estava lá para vocês dessa forma na atividade. Aqui eu estou trazendo uma ilustração, um exemplo de função identidade para que a gente possa debater melhor, entender melhor, tá bom? E aqui de forma bem resumida e sucinta a gente vai colocar e vai também dar uma explicação a esse respeito, tá bom? Ele diz assim, o que seria função identidade? É aquela onde o f de x é igual a x. A gente sabe que f de x é a mesma coisa de y, não é? Então, f de x é igual a x, ou seja, o y é igual a x. Quando você tiver o valor do y sendo igual ao valor do x, nós temos aí caracterizado uma função identidade. Outros padrões que aparecem na função identidade também. Aqui tem coeficiente angular, que no caso é o a. A gente sabe que é a forma de função básica, né? A forma geral da função padrão do primeiro grau, a função afim, é y é igual a x mais b. Ou seja, o valor que acompanha a letra é o coeficiente angular. E o valor que vem solto, isolado, é o coeficiente linear. O angular é o a, representado por a, e o coeficiente linear é representado por b, como a gente já viu em outras explicações anteriores. Como é que a gente consegue identificar também, né, uma função, se ela é identidade, sem nem precisar fazer a demonstração gráfica? Na própria formação dela, se o coeficiente angular for 1 e não tiver coeficiente linear, então nós temos um exemplo de função identidade, tá certo? Ou seja, se a gente tivesse assim, por exemplo, f de x, que é y, que é a mesma coisa, então y é igual a x, né? Porque não tem que ser igual aos dois? Não tem o termo b, que é aquele termo que vem isolado. Então, por exemplo, quando x for 3 e o y for 3 também, quando o x for 2 negativo e o y for 2 negativo também. Resumindo, quando o x for igual ao y, nós vamos ter uma função identidade, tá bom? Mas no caso aqui, coeficiente angular é 1, ele está dizendo que o valor do x, no caso, né, a gente tem aqui, na representação, tem que aparecer essa forma aqui positiva que a gente fala, né? Então nós temos aqui, ó, ela é crescente que passa pela origem. Ela vai ser sempre nesse formato aqui crescente, ó, passando por essa origem aqui, né? Então, ela vai passar por essa origem aqui, onde tem zero. Por quê? Vocês estão lembrados que o y, ele é o coeficiente linear e ele vai aparecer, o valor dele é sempre a parte que corta o eixo y. Como ele não tem, como ele é zero, ele vai cortar aqui, mas vai cortar no zero, tá bom? Ele vai cortar nem positivamente nem negativamente, ele vai passar na origem, até porque o termo b, que é o coeficiente linear, ele não tem, tá bom? É zero, só tem um coeficiente angular sendo um positivo, tá bom? Aqui nessa demonstração que a gente tem. Ele é crescente e passa pela origem. Isso é a explicação da função identidade, tá bom? Ela vai pegar sempre nessas duas partes aqui, crescente e passando pela origem. E veja só, no gráfico a gente vê isso, ó. Se a gente pegar aqui os pontos, né, onde o x é 1,
o y é 1. Né? Onde o x é 5, o y vai ser 5. E se a gente vier para aqui para a parte negativa, é a mesma coisa também. Né? O mesmo valor que dá no x, quando você vê aqui o encontro no par ordenado, vai dar o mesmo valor também no y. Né? Tanto no x e no y, os mesmos valores. Então, o y é igual ao x. Ok? Então, para identificar quando é uma função identidade, basta perceber esses critérios aí. Questão 2. Como também é chamada a reta da função identidade? Essa reta aqui, que é a representação aqui da função identidade, né? A função identidade é toda essa demonstração, mas essa reta aqui, que corresponde à função identidade, ela também tem um nome, uma nomenclatura que pode ser atribuída a ela. Né? Então, lá no vídeo, o professor explica, dizendo que essa reta aqui ela é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, vamos lá, vamos por partes. Né? Primeiro, vamos explicar, lembrar o que é que significa quadrantes. Quando você tem aqui o plano cartesiano, ele fica dividido, quando você faz o cruzamento aqui do x com y, ele fica dividido em 4 partes, né? Primeira, segunda, terceira e quarta. Então, cada partezinha dessa aqui é chamada de quadrante, só que ela vai no sentido anti-horário, tá bom? Aqui onde o cursor do mouse está, é o primeiro quadrante. Aí a gente vem aqui, ó, é o segundo quadrante, do lado esquerdo, né? Aqui abaixo é o terceiro e aqui é o quarto quadrante, tá bom? Então, começa daqui e é no sentido anti-horário. Nós temos primeiro, segundo, terceiro aqui e quarto quadrante aqui. Tá bom? Então, isso é que são quadrantes. Quadrantes ímpares quer dizer que a representação da função identidade, essa reta aqui, ela vai cortar os quadrantes ímpares, quer dizer, o primeiro quadrante e o terceiro, né? Porque os outros dois são pares, eles ficam livres aqui. Então, quadrantes ímpares, primeiro quadrante, terceiro quadrante, tudo bem? E o que é que significa bissetriz? Bissetriz é o segmento de reta que divide um determinado ângulo em dois ângulos de mesmo tamanho. Por exemplo, aqui, nessa representação que a gente tem, essa divisão que é feita aqui, como aqui forma, a gente pode pegar até um espaço maior aqui, ó, aqui forma um ângulo de 90 graus, quando divide esses 90 graus, como é bissetriz, divide em duas partes congruentes, nós temos cada pedacinho desse ângulo valendo 45 graus. Por isso que ele diz, divide em ângulos de 45, tá bom? Então, bissetriz, segmento de reta que divide determinado ângulo em duas partes congruentes, quer dizer, dois ângulos de mesmo valor. Como é 90 graus aqui, dividido em duas partes, vai ficar 45 graus para cada um. Quadrantes são essas partes aqui, divididas no cruzamento entre as retas, né, no plano cartesiano, entre os eixos x e y. Essas 4 partes aqui são quadrantes. Lembrando que eles são contados a partir desse aqui, no sentido anti-horário, tá bom? Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Então está aqui, é chamado de bissetriz dos quadrantes ímpares, dividir no ângulo em partes de 45 graus, tá bom? Vamos aqui avançar para as próximas questões, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa terceira questão. Eu coloquei também uma ilustração aqui para ficar melhor da gente explicar e comentar, né, pessoal? Olha, a gente falou aí nas duas primeiras questões, no primeiro caso particular da função afim, que é a função chamada identidade, né? Onde o x é igual ao y, pegando os quadrantes ímpares, tá certo? Não tem o valor do b, só tem o valor do a, só o coeficiente angular, não tem o coeficiente linear, né? Aí ele vem aqui na terceira questão, ele já vai perguntar sobre outra função, outro caso particular da função afim, que é a função linear. O que se entende por função linear? É a primeira pergunta, né? Depois ele continua. Há alguma relação entre a função identidade e a função linear? Comente, né? Vamos por partes aqui. O que é que se entende por função linear? A função linear é aquela muito semelhante com a explicação da função identidade que a gente viu agora, anteriormente, tá bom? Olha o que é que diz aqui, ó, f de x é igual a x. Ou seja, nós temos aqui, na função linear, só o coeficiente linear, né? Só o coeficiente angular. Até aí, a mesma coisa que a gente tinha falado na função identidade. Só que aqui, lá na identidade, o y deveria ser sempre igual ao x, né? O valor de x sempre igual ao valor
de y. Aqui não necessariamente. Aqui também não tem o termo b, né? Mas tem o coeficiente angular, que é o valor, que é o a, o que acompanha a letra x, e o valor do y. Não aparece também o termo b, né? Então, aí muita semelhança entre a função linear e a função identidade, não é isso? Mas só, olha essa observação que diz aqui, ó. O coeficiente angular, que é o termo a, ele pertence ao conjunto dos números reais. Vocês lembram o que é que significa esse asterisco aqui ao lado da letra que representa o conjunto, né? Ou seja, ele pertence ao conjunto dos reais. Quando só tem reais, normal, sem esse asterisco, significa todos os valores, inclusive o zero. Nesse caso aqui, reais com o asterisco está dizendo que o zero não pode fazer parte, tá bom? Ou seja, o coeficiente angular tem que ser um número de valor, não pode ser zero. Pode ser positivo, pode ser negativo, só não pode ser zero, tá bom? Porque se ele for zero, ele não existe, né? Na representação aqui. Então, o coeficiente angular é qualquer número diferente de zero, tá bom? E o coeficiente linear, assim como a gente viu na função identidade, também não tem, é zero. Só tem aquele valor que acompanha. Então, tem muita semelhança entre a função identidade e a função linear, né? Porque ele diz aqui, ó, há alguma relação entre a função identidade e a função linear? Sim, com certeza. Muita coisa que foi explicada aqui, quase tudo, confere com o que a gente falou nas questões anteriores ao explicar a função identidade, não é? Só que, na função identidade, o valor de x tem que ser igual ao valor de y. O que é que tem de semelhante entre elas? Ambas, tanto a identidade quanto a linear, tem que ter apenas o coeficiente angular, não tem o coeficiente linear, isso é uma semelhança. Diferença, aqui, lá na função identidade, o x tem que ser sempre igual ao y, né? E vai ocupar os quadrantes ímpares, o primeiro e o terceiro quadrante. Aqui não, aqui tem que ter vai ter o coeficiente angular também, não vai ter o linear, só que não tem essa obrigatoriedade de o valor ser a mesma coisa, tá bom? Veja só aqui, na representação gráfica. A gente aqui tem a representação de 3 retas com 3 funções, né? Cada uma de uma cor. Veja, essa reta aqui verde, onde a função é g de x, pode ser f também, tem um problema, é igual a 2x. Ou seja, está dizendo aqui que para cada valor de x, o valor de y vai ser o dobro. Por exemplo, se o x for 1, aqui, o y vai dar 2, né? Se o x for 2, o y vai dar 4. Então, ela está representando isso, né? Por exemplo, a gente tem um aqui, ó. Aí sobe, bate aqui, vem para o 2, tá vendo? Então, nessa função verdinha aqui, o x, ele sempre é a metade do y, né? Pode olhar, qualquer ponto que você pegar aqui, que for fazer a comparação, vai ser sempre. Por isso que a função diz que g de x, ou seja, y, é igual a 2x, tá bom? O y vai ser sempre o dobro de x. Está representado nessa verdinha aqui. Aqui é um tipo de função linear, porque não tem o termo b, tá vendo? Só tem um coeficiente angular, não tem um coeficiente linear. E não pode ser zero. Como aqui é 2 positivo, é função linear, não é identidade. Porque para ser identidade tem que ser igual, né? O x tem que ser igual ao y, e aqui não é. Então ela é linear, mas não é identidade. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa representada por essa reta azul. F de x é igual a menos x. Ou seja, se eu tenho x igual a 1, o y vai dar menos 1, porque a função está dizendo que ele é negativo. Ou seja, a única diferença entre o valor de x e o valor de y é o sinal que vai ser invertido, o contrário, né? Por exemplo, se x for 1 positivo, quando eu substituir aqui, o y vai dar um negativo. E assim por diante. Por exemplo, se a gente pegar aqui, no próprio gráfico, aqui, ó, quando o x é 1 negativo, aí eu subo para cá e encontro aqui, ó, o eixo y sendo 1 positivo. Tá vendo? Então, a diferença entre eles é o sinal. É linear? Sim, porque tem o coeficiente angular, não tem o linear e é diferente de zero. Então, ela é linear. Ela é identidade? Não, ela não é identidade, porque para ser identidade, o valor de x tem que ser igual ao valor de y. É muito parecido, né? Só que um é positivo, outro é negativo. O que der no x vai inverter o sinal para dar no y. Então, isso torna a função linear, mas não é requisito para a função identidade, tá bom? Agora, dá uma olhadinha nessa reta aqui vermelha.
Pela própria formação da função a gente já sabe. O x vai ser igual ao y. Então, se o x for 3, o y vai ser 3. Se o x for 5, o y vai ser 5. E pelo gráfico dá para ver isso também, ó, a parte vermelha, tá bom? Se eu pegar um positivo, vai dar um positivo para y também. Se eu pegar 3 positivo, vai dar 3 no x, né? Vai dar 3 positivo lá no y também, entendeu? Então aqui, pelo gráfico, a função comprova isso, né? Que o valor de x é igual ao valor de y. É uma função linear? É porque tem só o coeficiente angular, não tem o linear, e esse coeficiente angular é diferente de zero. É também uma função identidade? É também, por conta que o valor de x é igual ao valor de y, tá bom? Então, o que é que a gente pode dizer a respeito dessa relação, né? Tem muita semelhança aqui, mas o ponto central a gente poderia dizer da seguinte maneira, que toda função identidade é também uma função linear. É como se a função identidade fosse um tipo também de função linear. Mas nem toda função linear é identidade, né? Por exemplo, essa verde é linear e não é identidade. Essa azul é linear e não é identidade. E essa vermelha é identidade e, como a identidade faz parte da linear, é linear também. Tá bom? Então há muita semelhança, mas não é, tem algumas distinções que diferenciam. Se bem que, sendo identidade, ela é linear automaticamente. Tá bom? Bora lá. Vamos seguir. Seguindo aqui para a nossa próxima questão, a quarta questão, diz assim, pessoal, explica o que significa função constante, né? Então, é o terceiro tipo desses casos particulares que a gente falou. Na atividade, a gente trazia aqui que foi nos vídeos de explicação para vocês, falando de função, identidade, já comentamos, função linear, também comentamos aí nas questões anteriores, e agora a gente vai falar de função constante. Essa função constante é um pouco o inverso do que a gente tinha visto na função linear, né? Porque diz assim, ó, f de x é igual a b, ou seja, o y vai ser igual a b, o y vai ser igual ao coeficiente linear, ou seja, y é igual a b. Coeficiente angular não tem, aqui não vai ter o angular, agora aqui não tem, né? Na anterior, na linear, a gente viu que tinha o coeficiente angular e não tinha o linear. Nessa inverteu. O coeficiente angular não aparece, vai ser zero, né? Ou seja, ele não vai interferir em nada. E o coeficiente linear vai ser qualquer valor que pertença ao grupo dos reais, tá bom? Inclusive o zero, tá bom? Se tivesse o asteriscozinho, o zero não faria parte, mas como não tem, o zero faz parte também. Certo, pessoal? Então aí muda um pouquinho, é um pouco o inverso do que a gente tinha visto na função linear. Aqui o angular, coeficiente angular, que é o valor de A, vai ser zero, aquele valor que acompanha o x, e o linear vai ser qualquer número, o b no caso, vai ser qualquer valor do conjunto dos números reais. Aqui tem um exemplo para a gente, ó. Y é igual a 0x mais 2. Nesse exemplo aqui, y é igual a 0x mais 2, está obedecendo aqui, ó. Tá vendo? O coeficiente angular é 0. E aqui só vai ter o coeficiente linear, que é 2, que faz parte dos reais. Quer dizer o quê, pessoal? Qualquer valor que eu colocar no lugar do x vai dar 0. E quando eu somar com 2 vai dar 2. Tá bom? Por exemplo, se x for 3, 0 vezes 3, 0. Mais 2, 2. Se x for 8, 0 vezes 8, 0. Mais 2, 2. Qualquer valor que eu coloco no x, o resultado de y vai dar, nesse exemplo aqui, vai dar sempre 2, tá bom? Como é que fica essa representação? A representação da função constante, ela pode aparecer nesses três formatos, sempre cortando, né, de forma paralela ao eixo x, ou sobre, por cima dele, ou cobrindo o próprio eixo x, ou abaixo do eixo x, de modo que ele não toca o eixo x, mantém sempre a mesma distância. Ele vai cortar apenas o eixo y. Onde é que ele vai cortar? Então, lembrado que o local onde a reta corta o y é justamente o coeficiente linear, que no caso é o valor do b. Se a gente fosse pegar esse exemplo para colocar no gráfico, mais 2, então estaria cortando aqui no 2 positivo, né?
Aqui está cortando uma parte positiva de y, tá vendo? Aqui está sobre o eixo, quer dizer que aqui é zero também, ó. Tá vendo? Corta aqui, cobrindo mesmo o eixo x. E aqui está abaixo do eixo x, quer dizer que aqui a gente teria um valor negativo para b, para o coeficiente linear, tá bom? Então, função constante é isso. Corta somente o eixo y, ficando sempre paralelo a x, por cima do x, sobre o x ou abaixo do x, tá bom? A gente determina assim. Se aqui está sobre o eixo x, é porque o coeficiente, que é o b, linear, é positivo. Se fosse zero, seria desse formato aqui, ó, né? E se for negativo, fica nesse formato aqui. Ou seja, sempre paralelo ao x, cortando apenas o y, tá bom? Essa é a característica da função constante, certo? Vamos ver mais aqui. Aqui a gente tem a próxima questão. Pois bem, pronto, essa próxima questão aqui é a quinta questão, se não me engano são 6, né? A penúltima questão nossa. Dá uma olhadinha aqui. Essa aqui está um pouco maior, mas a gente vai explicando bem devagarzinho, passo a passo, para vocês ir acompanhando aí. Diz assim, pessoal: em um mesmo sistema de eixos ortogonais, construa os gráficos das seguintes funções e classifique-as como. Diz isso, você vai construir o gráfico, né, com essas informações, e depois disso você vai dizer se ela é identidade, se ela é linear ou se ela é constante. Lembrando que, se ela é identidade, ela pode ser chamada de identidade linear ao mesmo tempo, tá bom? Então a gente vai ter aqui, ó, na primeira, letra A, f de x, quer dizer y, mesma coisa, f de x é igual a 1 sobre 2x, quer dizer meio x, metade de x. O y vale a metade do x, tá bom? Então se o x vale 4, aqui já daria para fazer até mentalmente, né? Se o x vale 4 e o y é a metade, pela lógica o y vai valer 2. Mas vamos fazer a substituição aqui, só para poder ficar melhor de provar isso, tá bom? Coeficiente angular é o a, né? Que é igual a 1 sobre 2, ó, 1 sobre 2. E o coeficiente linear é o b, não tem. Vocês estão vendo que não tem? Aqui, ó, não tem aquele valor solto. Então, se tem só o valor do coeficiente angular e não tem do linear, isso caracteriza uma função linear. Agora, além de linear, ela pode ser também identidade. Mas quando é que ela é identidade? Quando o x der igual ao y. O x é 4. A gente vai substituir. Se o y der 4 também, então ela vai ser linear e identidade ao mesmo tempo. Tá bom? Mas se der um valor diferente de 4, então ela vai ser apenas linear. Não vai ser identidade. Ok? Então o x é 4. O x ele já diz o valor, né? Então vamos pegar esse x aqui e substituir por 4. Então vai ficar y é igual a 1 meio vezes 4. No lugar desse x aqui eu coloco 4. E tem um sinal de vezes aqui, certo? 1 sobre 2 vezes 4. Ou seja, a metade de 4 é quanto? 2. Se o x é 4 e o y é 2, aqui o que é que acontece? Tem coeficiente angular, não tem linear. Então, não pode ser constante, né? Ou ela vai ser identidade linear ao mesmo tempo, ou apenas linear, tá bom? Se o valor de x der igual ao y, vai ser identidade e linear. Se der diferente, vai ser apenas linear. O x é 4, esse valor já foi dado no começo, e o y é 2. Como os valores são diferentes, vai ser apenas uma função linear. Então, a letra A, função linear. A gente fez aqui, ó, jogou no gráfico para poder fazer essa demonstração para vocês. O que foi que a gente fez? O x é 4, aí eu peguei aqui a letra A. X, eixo x aqui 4, coloquei, marquei aqui o 4. E o y deu 2, então eu vou, o 4 aqui vai se unir com 2 aqui, está aqui de lilás, certo? Então aqui, ó, o 4 subiu, encontrou com 2, marcou esse pontinho. Como marcou esse pontinho, eu cruzei, eu tenho que ter no mínimo 2 pontos, né? Eu tenho que ter no mínimo 2 pontos para poder formar a reta. Como é que eu sei onde é que vai ficar o outro ponto? Como eu percebi aqui que é um tipo de função linear, porque não tem o termo b, ela passa na origem. Lembrem disso, passa na origem. Então, o ponto vai ser marcado pela origem. O primeiro ponto marcado pela origem. E o segundo ponto é esse pau ordenado que a gente substituiu e encontrou aqui, tá bom? Então, ficou 4 e 2, esse ponto, com outro ponto da origem. Uniu os pontos, ficou aqui uma reta crescente, né? Ela é uma reta aqui
crescente. Pega realmente o primeiro quadrante e o terceiro. Só que ela não é identidade, nesse caso, porque o valor de x não é igual ao valor de y. Ela vai ser linear, tá bom? Então, a letra A está representada aqui no grafo. Ele pede que a gente faça todas as representações no mesmo plano, viu? No mesmo sistema. Então, a gente tem aqui, de lilás, a representação da letra A. Então, a letra A seria uma função linear. Vamos ver a substituição da B agora. A função f de x é igual a menos 3x e é para substituir o x por 1. Eu já sei que o x vale 1. Então, vou substituir isso aqui por 1, tá bom? Então, vai ficar como? Y é igual a menos 3 que multiplica 1. Y é igual a menos 3. Mais uma vez, tem o coeficiente angular, que é o menos 3, e não tem coeficiente linear, que é aquele número solto. Caracteriza a função linear. Tem o angular e não tem o coeficiente linear. Então, é uma função linear que passa pela origem, mas o próximo passo é saber se ela é simplesmente linear ou se além de linear ela também é identidade ou não. Certo? Vamos conferir? O x deu 1 e o y deu menos 3. Como os valores são diferentes, eu já sei que ela não vai ser identidade. Vai ser só linear também. Vamos jogar aqui no gráfico para vocês verem. Ó. Então, eu tenho aqui, passa pela origem, né? Porque ela sendo linear, ela tem que passar pela origem. Está aqui passando pela origem. E aqui vamos encontrar o par ordenado x1 positivo e y3 negativo, tá bom? x, 1 positivo aqui, e y3 negativo. O 3 negativo fica abaixo ó, do y. Então, eu vou unir o par ordenado 1 do x com 3 negativo do y, certo? Ó, 1 do x e 3 negativo do y. Marquei o ponto aqui, ó. Tá com a reta verde, certo? A representação da letra B. Aí aqui nós vamos unir os dois pontos, traçar a reta para demonstrar. Também, né? Aqui é linear. Aqui é linear porque ela está desse jeito. Por que ela está decrescente? Ela está decrescente por conta aqui, ó. Aqui já dá para ver que o coeficiente angular é negativo, então ela fica decrescente. Na letra A, como o coeficiente angular é positivo, ela ficou crescente, tá bom? E por último, a letra C. Na letra C, a gente percebe que só tem um número solto, no caso é o coeficiente linear. A gente não tem um coeficiente angular, só tem um linear. Então, o angular é 0, o linear é 4. Quer dizer que essa função fica sendo como? 0x mais 4. Quer dizer que para qualquer valor de x que eu colocar, o resultado vai dar sempre 4. Eu até coloquei 3 exemplos aqui, por exemplo. Considerando que o x seja 2, então 0 vezes 2 dá 0, mais 4 dá 4. Considerando que o y seja 2 negativo, 0 que multiplica 2 negativo dá 0, com mais 4, 4 também. Considerando que o x seja 3 positivo, 0 que multiplica 3 dá 0, com mais 4, 4. Então, qualquer valor que eu colocar em x vai dar sempre o mesmo valor de y. Por quê? Só tem um coeficiente linear, não tem um angular. Essa característica configura a função do tipo constante, né? Ou seja, aqui ó, eu peguei valor de x, 2, menos 2 e 3, e deu sempre 4 no y. Então aqui está representado pela reta vermelha, tá bom? Então a gente tem aqui ó, 2 positivo do x, quanto é que deu o y? 4. Aí aqui, o pontinho seria aqui, né? Ficou aqui, pessoal, mas é aqui, desculpa, tá? Então a gente tem aqui ó, o 2 negativo. O 2 negativo, 4 também. Fica aqui o ponto, não é isso? E depois a gente tem o 3 positivo para 4 também, ficou aqui, tá bom? É só pedir desculpas a vocês, porque aqui onde o cursor do mouse está, ó, seria aqui na verdade, tá bom? Mas vai ficar tudo ó, na mesma altura, batendo só no eixo y, não bate nada no x, fica sempre paralelo ao x, o que caracteriza uma função constante, tá bom? Só tem o coeficiente linear, não tem um angular. Então, letra A, representação gráfica aqui de lilás, que caracteriza uma função linear, né? Ou seja, só tem o coeficiente angular, só tem o termo A, não tem o termo B, x é diferente do valor de y. Letra B, mesma explicação, certo? A diferença é que a letra A ficou crescente, porque o coeficiente angular é positivo, e a letra B ficou decrescente, porque o coeficiente angular é negativo. E por último, C, como não tem coeficiente angular, é o contrário da outra, né? Só tem coeficiente linear, caracteriza a função constante. Ou seja, para qualquer valor de x que eu colocar,
o valor de y será sempre o mesmo, vai ficar com essa característica de bater só no eixo y, se mantendo paralelo ao eixo x, tá bom? E agora nós avançamos para a última questão. Essa última questão diz assim, pessoal: classifica as seguintes funções a seguir pela análise gráfica, ou seja, sem precisar fazer cálculo de nada, né? Só olhando pelo gráfico mesmo, aquilo que a gente comentou até agora, né, o que vocês tenham visto também no vídeo que foi de explicação, acompanhando a atividade, só pela observação gráfica, como é que a gente pode fazer essa classificação olhando só pelo gráfico, sem precisar fazer cálculo? Que seria o seguinte: aqui você receber esse gráfico desse jeito, e aqui o que acontece? Passa pela origem. Se passa pela origem, automaticamente ela vai ser identidade, né? Não, desculpa. Se passa pela origem, automaticamente ela vai ser linear. Agora, pode ser linear e identidade e pode ser apenas linear, tá bom? Constante ela não vai ser. Então, o que é que acontece? Passou pela origem. Aí pronto. Eu vou pegar aqui alguns pontos do gráfico e vou projetar para o eixo x e o eixo y para olhar os valores. Veja, projetei aqui esse primeiro ponto para o x, que deu 1, para o y, que deu 1. Projetei essa outra para o x, que deu 2, para o y, que também deu 2. Tá vendo? Então, o valor de x é igual de y. O valor de x é igual de y. Então, além de ser linear, ela também é identidade, porque o valor de x é igual ao valor de y. E os quadrantes ímpares, né? Primeiro e terceiro, tá bom? Então, essa primeira, o y é igual ao x, quer dizer que ela é linear e também é identidade, certo? Essa letra B, olha, também ela não bate no eixo x, ela só pega no eixo y, mantendo-se paralelo. Então, qualquer pontinho que eu pegar aqui, para qualquer valor de x que eu pegar, quando eu projetar, vai bater sempre no mesmo local, formando essa reta aqui, certo? Então, ela é constante. Por quê? Porque ela não tem o coeficiente angular é zero e o coeficiente que a gente coloca aqui como exemplo, né? Está dizendo aqui que é 2, por exemplo, né? Então, porque aqui bate no 2 do y, tá vendo? Então, qualquer valor que eu botar no x, sempre vai dar 2 no y, lá em cima, formando essa reta aqui, tá bom? Então, ela é constante, ela não bate no eixo x, só bate no eixo y, e nesse caso aqui, o que é que acontece? Ela não tem o valor do a, tem apenas o valor do b, que é o coeficiente linear, tá bom? E na letra C, a gente pega aqui dois pontos quaisquer, né? Eu peguei esse ponto aqui, quando eu peguei esse ponto aqui, ó, que uni para cá, deu 1 do x e 2 do y. Passou pela origem, então ela vai ser linear, simplesmente, ou, além de linear, identidade, né? Então a gente tem aqui, ó, esse ponto, aqui, ó, tá 1 do x e 2 do y. E aqui, nesse outro ponto que eu peguei, nós temos aqui 0, 2, 4, né? Eu tenho 2 negativo do x para 4 negativo do y, tá bom? 2 negativo do x, 4 negativo do y, ou seja, a gente está percebendo que está dobrando. Quando o x é 1, o y é 2, e quando o x é 2 negativo, o y é 4 negativo. Nesse caso aqui, desse exemplo da letra C, né, desse gráfico aí, o y está sendo sempre o dobro do x. O y está sendo sempre o dobro do x. Então ela vai ser linear apenas. Não vai ser identidade, porque para ser identidade, como aconteceu na letra A, o valor de x tem que dar igual também ao valor de y, tá bom? Então, acredito que é simples essa parte, né? Como eu falei, a gente está a mais um tópico ou dois, eu não me recordo, para finalizar isso aí. E quando a gente finalizar, a gente faz possivelmente outro simuladozinho só para analisar como é que está a nossa... como é que a gente está assimilando essa parte aí do conteúdo de função afim. Tá bom, pessoal? Antes de finalizar, vocês sabem que nós temos o desafio, né? O desafio que a gente deixa, esperando que a maioria participe, né? E que tenha na turma muita gente participe e que também dessa vez possam acertar. Na minha opinião, um desafio um pouco mais complicado,
Mas vamos lá, às vezes é questão de opinião, né? Para mim é um pouco mais complicado, mas para vocês talvez não seja. Diz assim, ó, a colocação dos números nos espaços abaixo observa determinada lógica. Vocês veem aqui, ó, né? Tem cada pedacinho, cada retângulozinho desse aqui acompanha número e letra. Número e letra nesse aqui também número e letra, nesse aqui também. Vocês vão ter que descobrir um padrão que está acontecendo nessas três partes. Nessa aqui tem um padrão que é utilizado também aqui, e vocês vão utilizar o mesmo padrão aqui para descobrir o valor que vai ficar aqui embaixo, tá bom? No lugar dessa interrogação aqui, certo? O número que substitui corretamente a interrogação tem as opções, letra A, 64i, B, 48j, C, 42L, D, 15x e E, 90R. Vocês analisam, descobrem o padrão, dizem qual é a letra, né? Então, resumidamente, vocês devem dizer a letra e dizer qual o padrão, né? Por que vocês escolheram aquela letra, tá bom? Acho que vocês entenderam. Entenderam direitinho essa parte aí? Bem, pessoal, é só seguir aqui, né? Descobrir o padrão que está acontecendo nos três aqui, para descobrir, aplicar o mesmo padrão e descobrir qual é o número e qual é a letra que vai ficar aqui no lugar dessa interrogação, tá bom? Então, qualquer coisa estou à disposição, entre em contato, viu? E se Deus quiser, a gente vai se comunicando e nos encontraremos antes da próxima videoaula. Nós temos, segunda-feira próxima, dia 10, temos o nosso penúltimo encontro do curso, né, que é opcional, algumas pessoas participando, e quero convidar você que já está participando, seja bem-vindo, participe novamente. Você que participou de poucos ou não participou de nenhum, venha participar conosco, né? Eu acredito que vocês irão gostar, tá bom? Então fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima, tá bom? Valeu!